Bom dia a todos. Então, continuamos nossas aulas de Indivíduo, Cultura e Sociedade. Hoje vamos discutir o texto do Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, chamado Concepções de Igualdade e Desigualdades no Brasil. A referência completa está na descrição do vídeo. Para começar a nossa rodada inicial, vamos começar com a Camila. Camila. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Professor, não consegui ler o texto. Tá bom, sem problemas. Henrique, e você? Eu achei o texto boa, assim. Eu acho que essa questão do Rui Barbosa a gente já tinha conversado, acho que semestre passado, assim. E eu acho que uma coisa que é muito interessante nessa questão de tratar desiguais, os iguais, ou da própria questão de possível igualdade no Brasil, são os mecanismos que forçam uma desigualdade, assim, né? Eu acho que, tipo, o próprio judiciário, assim, essas questões. Mas eu achei o texto interessante. Tá legal. Obrigado, Henrique. Então, aí você, Caio. Professor, me pula rapidinho, por favor, terminando de resolver um negócio aqui. Tá bom. Arthur. Professor, eu não consegui ler o texto todo, mas eu achei interessante, pelo menos no caminho que eu fiz, né? Ele parece ser uma chave assim, para a gente pensar aquela questão que a gente até colocou na última aula, né? A questão de uma lei escrita e uma lei não escrita. Né? Então, traz a coisa da fila, né? Eu achei bem interessante a análise, por exemplo, da fila, né? Como é que, quando não é bem definido, cada um meio que arranja o seu lá, mas eu achei isso também um pouco bem brasileiro, assim, porque, tipo assim, fico pensando assim, será que no Canadá acontece isso, né? Será que, tipo assim, uma fila não tão determinada, será que todo mundo sai na selvageria, que nem aqui no Brasil? Não, só aqui se metendo lá no meio, lá na frente, querer chegar em primeiro. Ou será que eles fazem uma fila, né? Porque eu, pelo menos, tenho esse imaginário meio fantasioso de que essa galera, tipo assim, se a fila tá bagunçada, os caras ficam 1000 horas ali na fila bagunçada. Mas também, às vezes, é fantasia, né? O cara que... Eu também não cheguei nessa parte mais etnográfica do trabalho dele, né? Não sei se vai ter. Mas assim, pensar essa coisa das 3 dimensões, né? Essas 3 dimensões desse processo jurídico, né? Que estava até aberto aqui, não está mais. Mas, assim, então, tipo, essa questão do, né, reconhecimento, né, agora estou procurando, estou achando mais aqui, mas fosse. Então, essa coisa do como é que o processo jurídico é muito mais do que o reconhecimento dessa lei, de uma lei escrita, né? Como se, tipo assim, a lei é muito maior que isso, inclusive, essa distância, né, entre a representação de si e a representação de um cidadão igual, né, essa tensão, né, entre essas duas representações, até de certa forma coletivas, né, é exatamente o ponto ali, como se fosse uma ferida, como se fosse um corte, né, da pessoa, né, eu senti assim um pouco, né, como se a pessoa sofresse esse corte, né, não, todo mundo tem direitos iguais, mas na hora de tratar essa mesma igualdade, né, a todos, vai ter uma falta, vai ter algum furo ali, vai ter algum problema, algum tropeço, um lapso, que exatamente é a anomalia que eu entendi nessa situação. E é isso, eu queria que desse para a gente conversar um pouco sobre isso. Legal. Beatriz, e você, Beatriz? Eu senti que esse texto ele complementou, né, a discussão da aula passada, ele acrescentou a questão do Canadá, né, a questão do Quebec e a ideia da liberdade, né, como que a gente pode acrescentar a ideia da liberdade dentro dessa balança entre justiça e solidariedade. E assim, o texto é um projeto, né, então eu fiquei tipo, curiosa para desenvolver isso. Tipo, tá, e como que essas ideias se articulam? Porque ele dá um spoiler, mas ele não chega a desenvolver a ideia dele, né? De novo, assim, voltando ao que o Arthur já falou, assim, acho interessante a gente pensar a diferença entre uma lei
como é que é? Peraí. Um plano normativo e um plano comportamental, que ele traz, né? Desigualdade a partir dessas duas esferas. E também os diferentes tipos de igualdade, né? Quando a gente trata de igualdade, que tipo que a gente está tratando? A maneira como ele articula com a questão da ética, né? A ética com E maiúsculo, a ética com E minúsculo, e que o problema do Brasil seria que a gente não consegue distinguir as fronteiras entre os diferentes tipos de igualdade, os diferentes tipos de ética, e não simplesmente o fato de existir diferentes tipos de igualdade, né? Porque ele dá o exemplo tipo da Inglaterra e tal, que existem esses privilégios que são diferenciados, só que as pessoas sabem dentro de quais instâncias, né? Dentro de qual limite cada igualdade atua, cada tipo de igualdade atua. Achei interessante quando ele fala da cidadania, né? Que a cidadania, não, ele trata a cidadania como uma questão do status igualitário, e aí ele traz a questão da honra, que se referia ao regime antigo e que virou a dignidade, né? Na democracia liberal. E como que nessas ideias também está implícita a questão da igualdade. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer, assim. Tá bom. Obrigado, Beatriz. E você, Helena? Eu acho que eu vou chover no molhado, né? Porque eu acho que o que foi dito também resumiu mais ou menos o que eu tinha pensado. Eu achei muito interessante a questão das duas éticas, das concepções de igualdade, das tensões que são geradas. Quando ele pega os casos do judiciário e abre e coloca as 3 dimensões, eu também achei muito interessante. E nessa questão da tensão da igualdade e das duas formas que a igualdade pode ser articulada, eu fiquei pensando no que a gente tinha discutido na aula passada, da esquerda e direita usarem o mesmo discurso para defender coisas diferentes. E como essa questão da igualdade entrava aí, né? Mas eu acho que os pontos principais, tudo já foi dito. Tá bom. Você, Rodrigo? É isso, né? Enfim, é um texto pequeno, assim como a Beatriz falou, é uma proposta, né? Um projeto de pesquisa, de investigação. Mas eu acho interessante porque, além de ser, por exemplo, um projeto de investigação, de ele não trazer tantos desdobramentos e tal, ele traz mais pistas e passos iniciais, né? Mas que, aí, por exemplo, o tema é muito conectado, né? Por exemplo, ele coloca a ideia de igualdade, desigualdade, e aí já começa a vir várias outras coisas. A questão de identidade já entra, aí vem a questão do reconhecimento, justiça, etc. e tal. Então, desencadeia muitas discussões, né? E, enfim, aí eu acho um ponto que eu acho legal, que aí, por exemplo, também concordo com a Beatriz, de ver no que deu, né? Esse esboçozinho aqui, o que gerou disso. Porque, principalmente, quando ele vai falar das dimensões temáticas das disputas judicial, né, que ele coloca lá por exemplo, a dimensão do reconhecimento, que eu encaro como sendo a mais... com maior potencial de discussão, né? Que dá para a gente abranger muito mais coisa. Queria saber como é que chega nisso, né? E não tem muito novo para falar, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que dá uma definida bem, acho que é um ponto central assim para a gente colocar, que ele coloca que qualquer discussão com base no ideal de igualdade, justiça, etc., que deve levar em conta é a pré-estrutura simbólica do mundo social, né, do qual está inserido, que eu acho que é muito interessante, por mais que ele vai fazer um trabalho comparativo, por exemplo, entender, por exemplo, a questão das lógicas, né, que ele coloca, por exemplo, quando a gente tem a questão formal e informal, né, da igualdade e do tratamento desigual, né, que ele vai colocar, por exemplo, que aí eu acho que é uma coisa que até é bom para de levantar. Por exemplo, quando a gente coloca em perspectiva as desigualdades para nivelar em nível mais fundamental, assim, por exemplo, cotas, por exemplo, é muito mais fácil você ter uma aceitação, por mais que, por exemplo, a gente tenha uma grande parcela que seja contra, mas tem uma lógica mais fácil de internalizar.
E aí, por exemplo, quando ele, por exemplo, coloca a questão da prisão especial para pessoas com diploma, você já começa, aí porque você começa a inverter essa lógica, né? Do tipo né, tratar desigual para igualar. Não, não é isso. O tratamento já é desigual e você desiguala mais ainda, né? Que aí, acho interessante que eles usam a lógica de tratar desiguais de forma desiguais, só que não com a finalidade que tem que ser, que é para igualar, tentar igualar minimamente, né? Mas enfim, e aí outras coisas, mas é isso. Caio, e você, Caio? Acho que ele ainda não resolveu os problemas dele. Então tá bom. Professor, posso só falar uma dúvida que eu Mas é tive? claro. Mas é Essa parte claro. do judiciário que ele divide em três, eu não entendi nada. Tipo, eu não entendi, assim, onde que ele estava tentando chegar com isso. Essas Vamos começar. divisões em si. O Luiz é muito sofisticado. Então tem vários planos diferentes de articulação das coisas. Esses planos, às vezes, a gente, quem não está acostumado com as teorias dele, se confunde, né? É um pouco que você está colocando aí. Então, o que ele está dizendo... Então, primeiro vamos falar disso, que é a sua dúvida, depois a gente volta à questão dos planos de organização do texto, né? E o que exatamente ele está propondo. Bom, então, em relação a isso que você perguntou, o que ele está dizendo é uma parte daquilo que o Luiz está propondo está em continuidade à tese de doutorado dele, que foi em Harvard, foi orientada pelo David Maybe-Lewis, não, desculpa, pela Sally Falk Moore, mas ele teve um diálogo muito próximo com o Habermas, que inclusive, estava dando aula naquele momento. Então ele ia lá, conversava com ele e tal. Ele leu bastante o Habermas, tem uma influência muito forte dele. E, então, o que ele está dizendo? Isso aí é uma, vamos dizer assim, tipificação de dimensões dentro do processo judicial. São diferentes dimensões analíticas, vamos dizer assim. Ele, inclusive, quando ele está colocando isso, ele está citando um outro texto dele, que é Honra, Dignidade e Reciprocidade. O Luiz ele tem uma característica. Ele publica muitos textos que ele publica, ele republica na série antropológica. Então, eles estão... esse texto do Honra, Dignidade e Reciprocidade é um deles, por exemplo. Ele está publicado numa coletânea, mas também está publicado na série antropológica. Bom, então, qual é o ponto? São três dimensões analíticas que ele está propondo. A primeira é a direção das normas. E aí tem a ver com uma discussão do direito, que é a discussão do próprio direito, que é a justificação de uma decisão judicial a partir da norma. Então, você tem que ter aí um juízo de adequação da norma ao caso concreto e, portanto, à decisão. Isso só é um problema enorme, porque algo que caracteriza o judiciário brasileiro é, vamos dizer assim, um juízo de adequação muito variável, quase como se não houvesse juízo de adequação. Tá aí o Henrique, que não me deixa mentir, né, Henrique? Sim, é. Henrique, diga um pouco mais, cara. Sim, não funciona, olha só. Desenvolva um É pouco. porque eu dei uma moscada um pouco aqui. Entendi. Então, vou repetir. Que quando ele está falando a dimensão normativa, ele está falando da adequação
da norma à decisão no caso concreto, ou ao caso concreto. E o meu ponto é que isso é uma enorme discussão, porque no Brasil, parece que esses juízos de adequação são muito frágeis. O que eu quero dizer? Mesmo os casos têm decisões muito diferentes, os argumentos são usados de maneiras muito diferentes. Parece muito mais que a circunstância determina, ou os interesses, ou algumas outras dimensões determinam a aplicação da norma, do que a norma determina a sua aplicação no caso. O que você acha? Seu comentário. Então, eu concordo. Eu acho que até as próprias normas dão espaço para isso, assim. No meu TCC eu estava estudando a lei antidrogas, né, e tal, e meio que um dos artigos que diz como que vai definir se a pessoa é traficante ou usuário é basicamente sobre, tipo, a condição social da pessoa, o local onde ela foi encontrada usando a droga. Então, acho que a própria lei meio que fala, tipo, olha, dependendo do caso, você pode analisar como você preferir, né, basicamente. Acho que... E tem vários outros casos, assim, eu acho que, tipo, nas audiências, assim, parece que muitas vezes questões, tipo, pequenas, assim, tipo, uma pessoa que falou de um jeito mais alto, assim, aí isso já cria uma inimizade com a juíza, e aí isso já era outra decisão, assim. Acho que tem muito isso aqui. Então, a segunda dimensão é a dimensão dos interesses, que é uma dimensão importante em qualquer processo judicial. Quando você... Não é só a dimensão do se você está correto ou você não está correto, se você tem direito, se você não tem direito, mas quais são os seus interesses? O que você quer obter com isso? E a terceira é a dimensão do reconhecimento. Isso ele fala a partir diretamente da tese de doutorado. E é quase como se as duas outras dimensões servissem para colocar à luz a terceira dimensão, que é o que ele vai reaproveitar no texto, né? Que é justamente tem a ver com os processos judiciais que ele acabou. O Luiz ele fez uma tese de doutorado no Tribunal de Pequenas Causas, em Cambridge. E ele, então, ele chegou a ser mediador no tribunal. Ele acompanhou várias sessões de mediação, etc. Então, ele conta vários casos. Né? E uma coisa que parecia muito forte é que, em alguns desses casos, o tribunal, a pessoa gastava mais dinheiro para entrar na justiça do que ela conseguia, no mínimo empatava. Então, você tinha que ir lá pagar $50 para entrar com o processo. Os processos no tribunal de Fernando tinham um limite, que eu não lembro qual é. Não é nada muito grande. E, muitas vezes, as pessoas entravam e aquilo que elas iam ganhar, se o processo fosse absolutamente bem sucedido, era o mesmo que elas estavam gastando. Por que elas estavam entrando? Muitas vezes elas estavam à procura de reconhecimento. Essa dimensão do reconhecimento que a justiça tem dificuldade de articular. Justiça em qualquer lugar, né? Quer dizer, não sei em qualquer lugar, Estados Unidos e aqui. E às vezes as pessoas também tinham dificuldade de articular isso, que é uma coisa que a gente viu no outro texto, né? Muitas vezes a justificativa, a partir de valores substantivos e não de preferências, era uma coisa que era difícil para as pessoas fazerem. Tudo bem, Beatriz? Tudo, explicou, obrigada. Então, o que ele está fazendo aqui? Qual é o, vamos dizer assim, a estrutura do texto? O que vocês acham, Mar? O que vocês acham? Ó, vamos começar pela Beatriz, né? Ele começa a Beatriz, as intervenções dela no começo,
elas seguem muito a estrutura do texto. Não estou fazendo uma crítica, não. Não é? Eu acho bem legal a maneira como você coloca o texto. Acho que você lê muito bem os textos. Mas é diferente, cada um tem uma maneira de colocar diferente, por isso que eu mencionei você. Então, como é que ele começa? Ele começa falando da questão de justiça e solidariedade, que foi o que nós vimos no último texto. Que a Beatriz, inclusive, mencionou lá no comentário dela. E aí, o que ele mostra? Ele fala assim, ó, a dimensão, a oposição, que é a oposição que a gente tinha lá em Drummond, entre individualismo e hierarquia, ela se mostrou insuficiente para compreender o problema. Por quê? Porque lembra, o que tinha justiça e solidariedade? Qual era a oposição entre justiça e solidariedade? Uma regra igualitária, ou seja, uma regra igualitária, e a ideia de pertencimento a um determinado conjunto e, portanto, a dimensão da solidariedade, né? Que ele articulava a partir lá do Mons, lá atrás a gente viu. É porque eu pertenço à mesma sociedade que você, então, portanto, essa dimensão da solidariedade está ligada a valores substantivos. Há uma longa discussão sobre isso. Taylor, inclusive, tem um texto belíssimo sobre isso, a partir de Hegel. Bom, voltando aqui ao aí o que ele vai falar? Ele vai falar assim, então, olha só, mas tem aqui uma dimensão, essa oposição entre hierarquia e concepção hierárquica e igualitária não dá conta do problema. Por quê? Porque em sociedades individualistas você tem a distinção de tratamento como alguma coisa legítima e imaginada compatível com um sistema de tratamento igual. Todo mundo vai aí? Ele vai falar isso a partir do Quebec, que tem a ver com as coisas do Taylor que a gente viu, com as duas formas de liberalismo. O liberalismo do tratamento igual e o outro liberalismo que aceita tratamento diferenciado. Então, o que ele vai sugerir a partir dessa oposição? Que você precisa pensar isso a partir de duas concepções de igualdade. Ok? Uma igualdade, que é a igualdade de tratamento igual, e a igualdade que admite tratamento diferenciado. Isso é uma interpretação do Rui Barbosa, que é um pouco diferente da minha. Tudo bem. O Luiz está consciente disso, mas eu acho que aí depois eu quero voltar no que o Caio falou, né? Sobre tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. E mais, essa ideia de concepção. Por outro lado, a ideia de duas concepções de igualdade, para o Luiz, como eu entendo, depois a gente pode perguntar para ele, quando ele vai conversar com a gente, tem relação com a possibilidade de universalizar essa distinção. Ao contrário da distinção entre concepções hierárquicas e igualitárias. Determinante para ele me contou, pelo menos ele me contou essa história, mas, enfim, eu acho que foi determinante para ele, ele apresentou essas ideias a partir da ideia de hierarquia e igualdade num seminário, acho que foi em Cambridge. E parece que teve um diálogo bem interessante, e a partir desse diálogo ele se convenceu de que a possibilidade de universalizar a partir dessa distinção era problemática. Então, ele resolveu pensar nessas duas dimensões de igualdade. Qual é o problema? Qual é o problema? E aí é o problema brasileiro. E isso liga a tudo que a gente tem discutido agora. Você já estava lá
em certo sentido, no da Mata, em certo sentido, no Luiz, em certo sentido, no Velho também. Que é o quê? Que é a ideia de que a regra, a regra, enquanto você deve aplicar uma, enquanto você deve aplicar outra no Brasil, não é clara. É diferente do caso que ele aponta para a Inglaterra. Seria talvez uma coisa mais aprofundada. Até que ponto isso é uma idealização ou não? É uma outra questão. Do ponto de vista da hipótese do Luiz, o que eu acho, Luiz Roberto, o que eu acho que ele está falando aqui é assim que eu interpreto, independentemente de como isso se relaciona na realidade, você tem, idealmente pelo menos, a tentativa de restringir o tratamento desigual a certas circunstâncias ou a certos contextos. Ok? Então, é uma coisa que está no texto dele, inclusive, dito com todas as letras, né? Nessas sociedades, a relação porque elas são sociedades de cunho individualista, que eram sociedades feudais, à exceção dos Estados Unidos. Bom, Estados Unidos e do Canadá. A sociedade inglesa, a sociedade francesa, eram sociedades feudais. Transformaram, estava lá no Dumont, elas passaram de sociedades de tipo holista para sociedades de tipo individualista. A gente já leu isso. Agora, então é quase como se essa passagem da honra, a ideia de honra, que tem necessariamente uma distribuição desigual, e o texto central é o texto do Berger, que é um texto muito importante, tá, nesse debate entre liberais e comunitaristas, que é a obsolescência do conceito de honra. Eu não sei se ela está traduzido. Eu tenho o texto, se vocês tiverem interesse, em inglês. E que é justamente o que vai mostrar justamente essa diferença de passagem de um mundo da honra. Nem todo mundo, para haver honra, para ter honra, nem todo mundo pode ter honra igualmente. Honra é de uma sociedade assimétrica, necessariamente, segundo Berger, que tem a ver com a experiência do feudalismo nessa sociedade. Que é diferente da ideia de honra mediterrânea, que estava lá no Luiz. Isso é importante, fez sentido? Lembra lá quando o Luiz estava falando sobre a honra, em nome da mãe, e dizendo que a honra do homem dependia da sexualidade da mulher? Vocês lembram disso? A esposa? É uma outra ideia de honra. Honra é uma ideia de honra que não está ligada à distinção entre classes sociais, necessariamente. Pode até ter sentido de honra também, mas a honra que ele está falando é outra. Tem a ver o quê? Com o arranjo familiar e com a dependência do homem, do masculino em relação ao feminino. É outro sentido. O que o Luiz está falando, ele está dialogando com essa outra dimensão, que é lá o texto do Berger, justamente, que está também no texto do Taylor que a gente viu. Diga, Rodrigo. Nessa parte eu fiquei pensando que achei interessante, né? Que essa transição, né? Que acontece da honra para a dignidade. Mas aí, por exemplo, ele vai explicar um pouco melhor, ele vai dar mais ou menos de que forma isso acontece, né? E aí, tipo, é interessante pensar que a ideia de honra não desaparece, né? Tipo assim, lógico que não desaparece, mas ela literalmente só muda a roupagem, né? Ela veste outra roupinha ali e tá presente. Porque quando ele vai colocar, por exemplo, que a honra se
né, Você está falando de se quem? Do Luiz? apresenta. Você está falando você tá falando do Luiz Roberto ou você está falando tá falando do quê? Do texto de hoje, do Luiz Ok. Roberto, que ela muda de lugar só, né? Porque, por exemplo, a honra, como era vista no antigo regime, ela vai para a ideia dos títulos, que também existia, né? Que era uma das coisas. Aí, por exemplo, só que aí os títulos mudam, que aí, por exemplo, que é muito interessante pensar, existe uma ideia de que, né, dessa questão do moderna, de igualdade, de isonomia jurídica, etc e tal, mas que, por exemplo, os acessos às honrarias ainda são restritos, né? Por mais que, em teoria, todos possam ter o acesso, né? Que é igual, por exemplo, sei lá, a gente vai pensar num diploma 20, 30 anos atrás. Assim, a ideia de dignidade e de honra são bem próximas de 20, 30 anos atrás de hoje. Mas ainda assim, quais pessoas poderiam acessar, entendeu? Então, tipo, existe essa mobilidade, mas, enfim. Pero no mucho. Tá. Então, estou falando das duas concepções de igualdade, né? A dimensão da honra, ok. Depois, o que... aliás, antes de eu prosseguir, cara, eu gostei muito dessa ideia de que a honra muda de lugar. Achei bem interessante. Então, o que ele está falando? Ele está falando, bom, então, no que eu vou pensar? Esse é o problema. Onde eu vou pensar? Ele faz uma comparação mais geral entre Estados Unidos e Brasil, né? Que ele usa a questão da fila, e usa a questão lá da Inglaterra para falar sobre os títulos, o tratamento desigualdado à família real. Todo mundo acha que é ok. E aí ele vai para a questão da pesquisa dele, que tem a ver o quê? Com o judiciário brasileiro e os mecanismos de solução de conflitos dentro do judiciário brasileiro. Que é um longo processo de pesquisa que vai andando, no qual ele orientou um monte de gente, muita coisa muito interessante. E que estão dialogando com essa oposição, né, todo esse conjunto teórico aqui, a partir de pesquisas empíricas nas mais diversas áreas do direito. Tudo bem? E aí ele dá o exemplo justamente do uso desigual de direito, de tratamento desigual no judiciário. A seriedade como algumas coisas são levadas, a maneira como se tratam as testemunhas, o acesso que tem uma parte ou outra, por aí vai. E como que isso as pessoas podem sentir sua dignidade ofendida com esse tratamento desigual que elas consideram inapropriado. Comentários. Eu acho legal, nesse ponto, que ele traz a questão da desvalorização ou negação da identidade, né? Que eu acho que é muito, muito interessante para a gente pensar aí, a partir, por exemplo, das dimensões, né, da disputa judicial, dos processos, que é um ponto muito interessante, né? Que, como o senhor comentou, fazendo leitura, que não é uma dimensão prática, né? Não é uma dimensão, assim, visível, mas que acaba englobando todas as outras duas dimensões que são, né, por exemplo, descritivas, por exemplo. E aí é muito interessante pensar nessa questão da identidade como resultado, né? Tipo, essa construção ou desconstrução da identidade como resultado desses processos judiciais. Acho interessante. Helena, seu comentário? Não sei, eu fui atrás do texto que você falou do Berger, eu achei ele traduzido Como é e que é? estava dando uma olhada. Traduzido. Você achou traduzido? Aham. Compartilha com a gente, então, aqui no... Sim, eu mando aqui, depois eu mando no grupo também. Mas Legal. Puxa, obrigado, Helena. achei... enfim, e aí tava achando super interessante porque o comentário do Rodrigo
vai em consonância com ele, né, das semelhanças da dignidade com a honra. Pelo menos até onde eu estou no momento. Uhum. E aí, essa coisa de ferir a dignidade é muito parecida com ferir a honra. E eu acho que o Arthur também vai adorar, porque ele já está falando de self e arquétipo. Então, O Arthur tá babando na gravata, né? A gente precisa dar uma gravata para ele poder babar de fato, né? Arthur, Com certeza, muito desse texto aí que pareceu super interessante. Mas, professor, eu fiquei com uma dúvida, assim, que você estava falando, tipo, saberia dar algum exemplo, assim, de um tratamento diferente que ele realmente viu no sistema judiciário, assim, tipo, como tratar, né? Que você mesmo exemplificou, né? Ele chega a colocar algum exemplo eu específico, dou assim. vários. Eu dou vários. Não necessariamente do... Bom, eu posso falar da maneira como... Eu tive um convívio de 12 anos com essa gente. Tenho muitos amigos no judiciário. Eu fui professor de juízes, desembargadores, assessores de ministro. E casos, eu não presenciei, mas casos. Esse que me contou até foi o Jorge Leite, morreu. Ele estava falando que ele estava com um problema lá, tal, que dois juízes estavam na fila do banco e começaram a brigar, e saíram uns tapas para saber quem era que ia primeiro. Ele falou, uma crítica, ele estava criticando, né? Claro, putz. Essa ideia de que a autoridade no Brasil, quando você chama alguém de você e de senhor? Beatriz, quando você chama alguém de você e de senhor? Tem questão da idade, né? Hum. Não sei necessariamente se tem a ver. Aí que tá, não sei se tem a ver com o título, com esse, é o meu ver. Assim. Acho que a idade pesa mais, não sei. Senhor, quando você chama alguém de senhor no Brasil, o que isso significa? Respeito. Respeito. O que significa Mr. em inglês? Senhor, né? Não, mas aqui você falou que significa respeito. Eu quero a tradução. O que significa em inglês? Acho que é mais um pronome de tratamento, só sem essa carga toda, né? Significa distância. Você está falando Mr. Putin, Mr. President, Mr. Trump. Eu vejo assim, as coisas falando Mr. Trump. É engraçado aqui, né? Aqui, quando você está no jornal, você não fala assim, o senhor Lula. Você fala Lula, você escreve Lula. Não, você fala Mr. Trump, Mr. Lula. No caso de presidente a presidente, né? Mesmo ex-presidente, até o próprio Não, é Mr. President. Isso foi o George Washington. Perguntaram como é que ele queria ser chamado. Vossa Excelência, Mr. President. Que está dizendo que, por um lado, é um sinal de respeito ao cargo, né? Claro. Mas, por outro lado, está dizendo o seguinte, não é excelência, nossa, é Mr. Como todo mundo é Mr. Tem uma mensagem dos dois lados. Então, olha só. Professor, só um comentário assim, mas porque eu acho que não tem muita diferença para a gente aqui, não. Eu acho assim, a gente recebe boleto para pagar, falando, senhor Caio, você tem que pagar suas contas, sabe? Acho que aqui a gente tem outros pronomes de tratamento que remetem mais a isso também, né? Que é Vossa Excelência. Bom, senhor mesmo, em alguma Caio, dada medida deixa parece... eu pegar um boleto meu. Não, eu acho que eu nunca vi um boleto dizendo senhor Caio. Claro que aí, não, da Vivo eu recebo. Da Vivo você recebe aqui, as mensagens da Vivo, para mim, é tudo senhor Caio, sua conta está atrasada. Aqui, ó. É porque você deixa a conta atrasada, porque está para você de senhor. Eu não tenho. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Segurado, Carolina Luiza de Lacerda Abreu. Professor, tendo a concordar com o Caio, hein? As minhas cobranças também vêm tudo sem o Rodrigo.
É porque vocês atrasam, esse é o ponto, como eu sempre pago. Mas olha só, vamos Então tem combinar, outro gente. aspecto que é para chamar a atenção também o senhor, assim, né? Que é tipo um pronome vocativo mais incisivo aqui, então, também, sobre esse aspecto. Vamos encher a bola para ele poder pagar logo. Mas olha só, isso, não sei se isso é normal, não seria esse como exemplo, o Caio. Pega o seguinte, fala do seu porteiro, ele trata você por senhor? Não. Ok. Assim, depende, muito raramente, né? Assim, e ainda depende de quem é o morador também, né? Se for o síndico, por exemplo, vai para senhor. Eu concordo com você. Não estava querendo discordar, não. Estava querendo botar só um elemento assim também. Acho que tem outra vertente para o senhor aí. Claro, mas qual a dificuldade? A gente não sabe se a gente... Essa é uma dificuldade que eu tenho. Chamo ele de senhor, eu chamo ele de... Para vocês é muito fácil. É vous, tu. Se é vous, é porque você é distante. Se é tu, é porque você é próximo. Se você chama alguém de tu, ele também te chama de tu. Pronto. Eu chamo de vous. Isso é o quê? É recíproco. Francês, é? Francês. É francês? Alemão também, sim. Alemão é du ou sie. Que é a distância. Aqui no Brasil é como é difícil. Senhor, ok. Mas, por outro lado, senhor tem uma causa uma distância, né? Você não concorda? Concordo, tem muito professor que pede para chamar de senhor também, né? Que ainda vai para além do que é o professor, né? Bom, enfim, tem gente de todo tipo. É. E no posto de gasolina, como fica? Vocês são tratados por senhor? Senhora? Eu acho que a questão é porque usam sinônimos, né? Mas eu acho que a ideia é geralmente a mesma. Meio que tem Qual é o uma sinônimo? ideia de distanciamento. Me chamam muito de doutor, e eu olho assim e falo, gente, estou na graduação ainda. Pois é, mas doutor tem um outro sentido aí. Olha, senhor e doutor. Parece doutor é muito mais informal. Doutor é como a gente chama garçom também, né? Então... Professor, Você chama garçom de doutor? Ih, Ok. tá na lista aí do dicionário de como chamar garçom. Ah, é? Uhum. Puxa. Sabia que Professor, tinha uma então, lista de como chamar garçom. Fala. tem um certo lugar que você está colocando a pessoa, né, quando você está falando, né? Então, essa distância aí, por exemplo, né, entre professor, doutor, sei lá o quê, né, e tal. É interessante quando você... tipo, uma coisa que eu ouço bastante com a galera que analisa, né, é chamar doutor. Ninguém lá é doutor, ninguém fez doutorado, mas, assim, a bicha acabou de sair da graduação, estou chamando ela de doutora, tal. E eles acham que tá um tanto estranho, né? Tipo assim, caraca, eu tô fazendo meu estágio, a bicha me chamando de doutor, né? Pois é, mas E eu também é tenho só interessante... fazer um parênteses para você. Deixa eu fazer um parênteses só. Isso tem a ver, a semi-hipótese, né? Tem a ver com essa cultura bacharelesca que a gente tem. Uhum. E Não sei nem se a é só assistência social bacharelista. a assistência social tem um curso superior. Uhum. Porque essa que é a coisa, tipo assim, tem uma posição, com certeza, de um suposto saber ali. E essa que é a sacada, porque o bacharel, ele toma para si uma forma de saber, né? Mas é legal lidando com criança, né? Que a criança, você vai lá dar aula para um monte de criancinha, né? Todo mundo te chama de tio, né? Ô tio, ô tio. Ali já tem um certo suposto saber, né? Então, tipo assim, por exemplo, semana passada, eu fui no ATL, né? Acampamento indígena, e eu participei, fiz voluntário numa oficina de arte-terapia com crianças, né? E foi muito legal, né? As crianças desenhando lá e tal. E foi interessante, porque, né, aqueles, né? Mas assim, as crianças começavam a desenhar, né? E tal. Aí chegou a mais velha, desenhou um desenho super bonito e mostrou: pá, olha, tio, o que eu desenhei? Aí chegou uma outra criança e pegou e desenhou também: ó, tio, o que eu desenhei? Eu sempre falo: nossa, que desenho bonito, nossa, quanta coisa e coisa e tal. Aí, o que acontece? As crianças começaram a ver isso e começou, tipo assim, já tinha os desenhos lá de antes, né? De outras crianças que já tinham desenhado e tal. As crianças lá começaram a pegar desenhos que nem foram elas que desenharam e começaram a mostrar para mim.
olha, tio, como que bonito que eu fiz. E tinha uns desenhos muito bonitos mesmo, que eles pegavam já... E aí, tipo assim, a criança ia lá e mostrava um desenho, soltava, pegava uma outra que ele também não tinha desenhado e mostrava. E a outra criança pegava o mesmo desenho que a primeira tinha acabado de soltar e falava, olha, tio, o desenho que eu mostrei, que eu desenhei. Então, tipo assim, tinha ali uma aprovação, um certo reconhecimento ali, tipo, nossa, que desenho bonito, caramba, o seu desenho é um dos mais bonitos que a gente teve. Vou até guardar aqui e tal, guardado na pastinha. Aí quando guardava na pastinha, eles ficavam todos, aí eles ficavam brigando às vezes, aí, tipo assim, pegava um desenho que tipo, nenhum dos dois desenharam, e eles ficavam brigando para quem ia assumir a posse, né? A patente, né, daquela produção ali, né? Então, além dessa coisa do bacharel, eu vejo também essa coisa do suposto saber que cada código vai colocando ali, seja na família, com os pais, né? Seja na fábrica, com os chefes, né? Com o funcionário do mês, né? E tudo isso. Então, tem um certo lugar ali, né? E o Mas você não doutor, acha? Como é que você interpreta isso? Porque, olha, as crianças transformaram isso num jogo, né? A É questão não interessante era pensar, que... Fala. é interessante pensar isso, né? Por exemplo, se as crianças levavam em consideração, de fato, ter associado a elas a criação de um bom desenho, se elas, tipo, ou se simplesmente bastava um elogio. Porque aí, por exemplo, vai pensar, elas sabiam que o desenho não era delas, então elas achavam que você também não sabia, ou para elas não importava isso, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante de pensar. Tipo, importa o desenho ser de fato meu, se ele sabe ou não? O que importa é, sei lá, eu tá, entre aspas, entre os desenhos Vocês, mais bonitos. vocês têm sobrinhos? Filho aqui ninguém tem, né? Só eu. Tem sobrinhos? Você tem sobrinho, Beatriz? Não, né? Primo pequeno? Eu queria ter sobrinho, mas não tenho, não. E você, Helena? Tá para nascer. Ah, é mesmo, Estamos você com falou. 37 semanas. Tá para Calma. nascer. Eu Mas tinha um eu tenho um tio. primo pequeno. Você tem, né? Ele Tem. fala assim, por quê? Você já entrou por quê? Uhum. Por quê? Por quê? Mas Por eu sou quê? insuportável porque eu faço a mesma coisa com a criança. É. Você É. está se vingando dela, né, Helena? Não, eu só. Não, não. Francamente. Não, é porque. Francamente, Helena. Não, é porque chega nesse momento que você não sabe mais o que responder para a criança. E aí você vira o jogo contra ela, e aí ela se percebe nesse lugar e ela para. É assim, a estratégia. Pois é, mas você não entendeu o que está em jogo. Hum. O que está em jogo não é o que você responde. O que está em jogo é a brincadeira de você responder. Ela está Não sei, simulando professor. Eu acho uma que às vezes o que está em conversa. jogo é o que você responde. Não, eu tinha uma amiga psicóloga que ela falava assim, que ela fazia com os sobrinhos. Aí quando ela estava falando quando ela já estava falando lá de Lacan, por quê? Lacan, porque essas coisas assim. Fala assim, agora vamos fazer o seguinte, vamos brincar de outra coisa, vamos brincar de correr até aquela árvore. Pronto, eles correram até a árvore. É uma brincadeira. Não é o que você diz, é a entonação do como você diz, é o fato de que ela não tem ela ainda não tem condições de estabelecer com você uma conversa, no sentido de um vai e vem. Então, o que ela fala? Ela usa o porquê como esse tipo de... Então, não importa muito se responda. Você começa lá, você começa a falar das galáxias, do Big Bang, do coisa e tal, não sei o quê. Aí você fala, vamos brincar de outra coisa? Acabou, já resolveu. Experimenta para ver se não dá certo. Aí você me avisa. Professor, Eu falo. não, só porque eu acho que foi muito interessante isso que o Arthur trouxe, assim, né? Porque eu acho que... E o que você trouxe também, vocês têm irmão mais novo, sobrinho, não sei o quê, né? Aí eu tava pensando aqui, tipo, quando eu comecei a dar aula, eu peguei uma escola classe, né? Foi a primeira que eu fui. Uma escola classe, não, uma escola parque. Então, era muito voltado a isso, né? Voltado ao desenvolvimento artístico, né? Esportes, produção, manual e tudo. Então, fico imaginando, se um menino nessa escola pegasse um trabalho de outro e falasse que foi ele que fez, fico imaginando o caos que isso ia gerar. Fico imaginando um
irmão meu mais novo pegando uma coisa que um outro irmão meu fez e falar que foi ele que fez, a briga de um ano que se estender na casa do meu pai, sabe? Eu acho que tem um aspecto diferente de coletividade também aí, né? Que vai de encontro até com o que Boa, boa. Eu queria você saber falou. quando vocês iam resolver essa, quando vocês iam. Muito bem, Caio. É uma outra sociedade. É um outro tipo de ideia de propriedade, de autoria. Cara, olha, uma das coisas mais difíceis para mim como pai era, era o parquinho, por vários motivos. Primeiro que os meninos desapareciam, iam brincar com os outros. Então, o que você fazia? Você ficava sentado, você ficava de pé, você ficava olhando para o teto, você ficava... Enfim. Tem pai que ia lá e conseguia brincar, botava no chão, né? Você rolava pelo chão. Então, eu achava super legal, mas eu não dava muito conta de fazer isso. Mas o que eu estou me referindo não é isso. O que eu estou me referindo é o seguinte. Você leva os brinquedos do seu filho. Aliás, seu filho leva os brinquedos dele. E aí chega um amiguinho dele e fala assim para você. Fala assim para ele. Ah, deixa o brinquedo. Vai lá e pega o brinquedo do seu filho. O que você vai falar para ele? Você não tem autoridade sobre o outro menino. Não é? Vai ensinar teu filho a emprestar, né? A dividir, a brincar Cara, junto. mas na hora que o outro menino não quer emprestar o brinquedo, o que você fala? Você não vai fazer igual esse menino tá fazendo, você vai ser mais educado, você vai ser coletivista, você não vai pegar as coisas só para você, você vai dividir. Pois é, eu não tive essa sacada, não. O que eu falei foi assim, olha, ele é dele, ele faz o que ele quiser, né? Mas a contradição é muito latente, né? Por mais que você tenha a saída que o Caio deu, né? Do tipo, ó, essa criança não é legal, não seja assim, filho. Mas é porque é latente, é do tipo, eu em teoria sou obrigado, né, a emprestar, porque é uma coisa legal de se fazer, ao mesmo tempo eu não posso pegar emprestado, porque ele tem o direito de não ser legal. Tipo, E Pois é, mas o que está em jogo aí é uma certa noção de propriedade. O que é meu, o que é do outro. Bom, o Arthur tinha levantado a mão, Arthur. Porque uma coisa que talvez seja interessante, né? Só para pensar mais, porque é bem complexo, assim, na real. Né? Mas, assim, o Lacan ele vai pegar essa descendência, né, da psicologia e tal, da antropologia bastante, inclusive, moço pra caramba, e ele vai perceber, né, como é que aí a Beatriz, que é da psicologia, né, vai recorrer também a Vallon, Piaget, né, que você vai ver que é o seguinte, então existe uma relação, além da relação simbólica que a gente produz a partir da língua, existe a relação imaginária, que é uma relação especular, que está relacionado aos nossos cérebros mais embrionários, né? Então ele vê isso no comportamento animal, né? Como é que eu me relaciono com o outro, como é que o meu caminhar, como é que meus trejeitos e o comportamento que eu apresento está relacionado a uma relação especular com o outro. Né? Então, você vai ver, por exemplo, em dança de pássaros, mamíferos, né, e tal, mas que isso acontece no ser humano como? Você vai ver que dentro da família vão ter estruturas de reconhecimento. Então, vai ter a mãe e o pai, esse grande outro, né, que tem o saber do discurso, que tem o conhecimento, que não precisa ser homem, mulher, obviamente, mas vão ter esses grandes outros que reconhecem o saber legítimo, né, o andar certo, o falar certo, né? E existem os filhos, né? E existem os irmãos, os colegas, né? Os semelhantes, os camaradas, que são aquele com que eu me identifico como igual, como semelhante. Então, e aí essa que é a sacada do Lacan, né? Ele vai perceber que Hegel, né? Essa dialética do reconhecimento, ele funciona no nível familiar e projetado em outras relações, na medida em que os semelhantes eles se rivalizam para conseguir o reconhecimento do grande outro. Né? Então, dentro da família, você vai ver os irmãos competindo, né? Dentro da sala de aula, você vai ver os colegas tendo uma certa rivalização ali
um reconhecimento do código. Então, o reconhecimento pode ser o cara mais inteligente da turma, pode ser o cara mais pegador da turma, pode ser o cara que joga melhor futebol, o cara que joga melhor Yu-Gi-Oh!, o cara que é o cara que sabe do Naruto, até quantos pentelhos o Naruto teve quando tinha aqueles 5 anos. Então, tipo assim, existe um certo... Essa valorização simbólica, existe um impasse imaginário aí, uma relação com a imagem, como é que eu me localizo entre meus semelhantes e como é que eu identifico esse ideal nesse grande outro aí, que representa como se fosse o líder, o profeta, né? O cara mais cristão, o cara que consegue ser o próprio filho de Deus a ponto de escrever um livro para ele e mudar todo o destino da humanidade, né? Ocidental, pelo menos. Então, como é que esse circuito simbólico, né, ele existe essa relação imaginária, tanto dentro da família, entre as crianças, na escola, na fábrica, e aí vai pegar a noção de dispositivo do Foucault, que vai exatamente trazer essa transferência afetiva entre vários meios, né, a partir de umas relações infantis e de socialização, na socialização em outros contextos simbólicos, né? Isso é bem bizarro, bem, tipo assim, eu sintetizei de uma forma esdrúxula e bem, até brincando um pouco, mas, assim, é esse mecanismo aí que a gente vai ver se acontecendo aí nos dispositivos, né? Vai ver o reconhecimento, né? Tipo, olha, tio, como eu desenhei melhor aqui e tal, isso rolava. Tá bom. Vamos fazer... Eu sugiro que a gente poderia terminar a aula mais cedo hoje, se vocês não se incomodarem. Vamos fazer uma... Pode ser? Afinal de contas, é Páscoa. Eu Rodrigo, posso só fazer uma pergunta antes? a gente tem que falar da questão do... Ai, meu Deus. Rui Barbosa. Peraí. A bateria. Rui Barbosa, eu vou ficar descabelado agora, vocês não vão contar para ninguém. Eu vou botar assim, depois eu vou fazer uma mágica aqui no vídeo, eu vou ficar parecendo que tem 20 anos, vocês vão ver só. Se alguém ver o vídeo vai falar assim, poxa, esse professor é bonito, né? Ele é jovem, como é que ele está lá? Bom, brincadeiras à parte, eu queria voltar para a questão do Rui Barbosa. O Rodrigo, ele mencionou que o Rui Barbosa está sendo mal interpretado, né, entre aspas. O que seria, o que deveria ser. A ideia a ideia que o Rui Barbosa tem é uma frase que está lá na Oração dos Moços, é um parágrafo, são 2 parágrafos, não, são, na verdade, um pouco mais, 3, 4 parágrafos, bem curtinhos, mas, em suma, o parágrafo central diz o seguinte: a verdadeira igualdade não está em tratar igualmente a todos, mas tratar desigualmente tratar as pessoas desigualmente na medida em que se desigualam. Aí está a verdadeira igualdade. O problema é que a doutrina jurídica brasileira, ela entende isso de 2 maneiras. Uma maneira é está ligada à ideia de hipossuficiência. Quando você tem uma relação assimétrica, onde alguém tem mais mecanismos ou direitos do que outros, você então teria uma relação de hipossuficiência e parte do direito está em dar mais direitos aos hipossuficientes para equilibrar a relação assimétrica. Então, tem ao mesmo tempo o reconhecimento dessa relação, e, em segundo momento, tem um mecanismo jurídico para... Não é que o mecanismo vai mudar a realidade, mas ele equilibra a relação. Daí você pode derivar, por exemplo, a política, as ações afirmativas, que é uma discriminação, que tem uma ideia de discriminação positiva. Agora, veja, o direito brasileiro não faz muito essa relação entre políticas afirmativas e, pelo menos, talvez o Caio possa dizer que eu estou errado, tudo bem. Mas eu não vi. O que eu vi é essa ideia ligada, por exemplo, explicitamente ao mecanismo não,
ao Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no qual as pessoas estão, a hipossuficiência é ao direito do trabalho e a outros tipos de direito. A aposentadoria rural, por exemplo, os meios de prova para a aposentadoria rural. Então, essa ideia. Agora, não foi isso que o Rui Barbosa quis dizer. O Rui Barbosa quis dizer o contrário. Porque o que ele vai dizer na continuação daquele texto é essa blasfêmia contra a razão resolveu dar a todos igualmente, como se todos equivalessem. Isso não é igualdade real, mas isso é a filosofia da miséria introduzida pelo trabalho. O que o Rui Barbosa está dizendo é que as pessoas têm valores diferentes, ele é bem explícito. Não dar a cada um na medida do que vale, mas tratar a todos igualmente como se equivalessem. O que significa, então? Que pessoas têm valores diferentes. Ele utiliza um verbo muito interessante, quinhoar. Quinhoar é dividir em quinhões e distribuir os quinhões. É um pouco a ideia de uma pizza. Você corta a pizza e você distribui a pizza. Só que você vai distribuir pedaços diferentes. Aqueles que têm mais valor recebem o maior pedaço, quem tem menos valor recebe o menor pedaço. Agora, quem tem o mesmo valor recebe o mesmo pedaço do outro que tem o mesmo valor. Então, você tem, na verdade, um plano. É quase como se você estivesse falando de estamentos. Você tem um plano, no mesmo estamento, no qual você tem uma igualdade. Então, as pessoas aqui recebem o mesmo quinhão. Mas você tem outro estamento mais baixo, que as pessoas têm menos valor que o estamento, e, portanto, as pessoas recebem um quinhão menor. Ou seja, eu tenho um texto sobre isso. A minha hipótese é que para o direito brasileiro, o direito está essas duas extremidades. De um lado, a desigualdade não apenas é legítima, mas ela é justa. E do outro lado, a caridade. Ou, talvez, a culpa. Ou a caridade como culpa. Vamos botar assim, a caridade culpada. Porque é um desaforo, né? Total. E aí você tem. Então você tem. O que você tem? Tem coisas aqui no texto dos Roberto que estão nessa direção, e no texto anterior também. A ideia de prisão especial, por exemplo. Onde vem isso? A ideia de aposentadoria integral para o funcionário público. O tratamento diferenciar de algumas corporações. Uma vez eu ouvi, olha só, eu ouvi pessoas do direito dizendo o seguinte: eles vão acabar com a aposentadoria integral. Eles querem que os juízes sejam corruptos. Eu ouvi isso, gente. Não fui eu que... Não falei nada, né? Não me cabia... Só tinha gente desse... Olha só. A aposentadoria compulsória do judiciário, gente, é um absurdo. O sujeito é pego numa falcatrua, ele é processado por corrupção e tal, eles o aposentam com vencimentos integrais. No Exército funciona assim também, se eu não me engano, né? Não sei. Exército funciona assim? Beatriz, não sei, você sabe? Tinha aposentadoria integral. Não, eu sei, mas quando eles são expulsos do Exército, eles são... Acho que depende, né? Um general vai ser diferente de um... Eles põem na reserva, né? É porque vai para reserva, é isso. É porque vai para reserva. E na reserva ele ganha um nível a mais, né? Então, se ele é... Eu não sei qual é a hierarquia, né? Se ele se aposenta como coronel, ele ganha como general, né? Então, assim,
De onde vem isso? Claro, tem uma questão corporativa aí. Mas o interessante é que isso não causa uma indignação pública. As pessoas pensam que isso é normal. Ao contrário do que diz o Rodrigo. Eu não concordo com você, não, Rodrigo. Eu acho que quem acha isso interessante, quem gosta de cotas, acha que isso é importante e tal, somos nós. Não sei se a população brasileira tem a mesma visão que isso. Vamos perguntar para o Arthur, que conhece um monte de gente, né, Arthur, diferente. O que você acha? Professor, sei não, né? Mas assim, eu acho que é bem dividida essa coisa. Tipo, eu já vi muito, velho, bolsominion mesmo, até reconhecendo um pouco, tipo, é importante, mas não vou falar disso, não, vou pro churrasco. Mas já vi pessoas que se dizem de esquerda mesmo, falando que esse negócio de cotas aí, já vi, tipo assim, aí, né, tem também a questão de um pouco do lugar de fala também, né? Eu já vi uma pessoa da UNB, né, preta, falando que cotas é uma coisa necessária, que é uma discriminação, na verdade, negativa, e que é isso, né? Então, eu acho que... Ela é desnecessária? Desnecessária. Pessoa que se diz, né, centro-esquerda ali, né, e tal. Realmente, galera de centro é galera de direita que tem vergonha de falar que tem direita. De direita. Eu acho que você está errado, porque o que eu acho que ainda prevalece no Brasil é a ideia de que a gente não é uma sociedade preconceituosa, de que somos todos tratados igual, no Brasil não tem preconceito, não tem discriminação, não tem. Tem discriminação, mas e o Pelé? Sabe? Pelé, você vai dizer que tem? Olha só o Pelé. O que o Bolsonaro fez para falar que não tem discriminação, né? Botou aquele... Como é que é o nome daquele cara, gente? Vocês vão lembrar, eu não... Vai falhar a memória. Mas botou durante a campanha inteira dele o cara lá que fala do negão aqui do meu lado, pô, como é que eu sou racista? Estou botando em evidência aqui esse negão o tempo todo, não sei o que, das palavras dele, né? Assim, não estou querendo falar de forma pejorativa aqui. É claro, assim, eu acho que também não é de se estranhar o Caio, porque, poxa, a UNB teve sempre na vanguarda dessas coisas. A USP também, pelo menos a parte de ciências sociais. Diga, Rodrigo. Não, tá, eu vou tentar reformular. Tudo Ok. bem. No debate público, há um tempo atrás, a gente tinha uma crescente de que, por exemplo, temas nesse sentido, igual, por exemplo, colocar cotas, por exemplo, tava emergindo como uma questão já mais ou menos superada. Tudo bem, você tinha pessoas que discordavam, tinha motivos para discordar, e tudo bem, aí, por exemplo, pessoas que falam que isso só reforça as desigualdades, etc. Não faz sentido, mas tudo bem. Aí, por exemplo, hoje eu acho que o debate da esfera pública mudou. E aí, tudo bem, aí o que você disse eu concordo. No geral, eu começo a pensar que o discurso de, né, normatizar e compreender a importância de políticas de afirmação tenha caído, até porque o politicamente incorreto está ganhando uma outra referência, né? E, tipo assim, não só o politicamente incorreto, mas o cometer crime está se tornando ok. Eu sei, mas Então, olha aí eu acho que só. começa a diferenciar. Eu Mas acho o que você meu está ponto era no confundindo sentido duas do seguinte. coisas. Você está confundindo Não, mas duas o meu ponto era só uma coisa, assim, ó. É que, por exemplo, para um senso comum é muito, assim, mas tudo bem, é uma perspectiva minha, né? É muito mais fácil eu pensar numa questão de elevação ou superação de barreiras de status social e de igualdade nesse sentido, do que pensar, por exemplo, numa distância maior dos estratos sociais. Por exemplo, uma política de cotas ou um SUS, por exemplo, ou em relação, por exemplo, a uma prisão especial, ou, por exemplo, um auxílio creche, terno, paletó, gasolina, para quem ganha mais de 30 mil reais por mês. Tipo, as pessoas verem isso, se você coloca isso, por exemplo, taxativamente, coloca né, esses pontos, fica muito mais fácil as pessoas compreenderem e se posicionarem. Lógico, aí, por exemplo, tem a questão da mídia que dá uma disfarçada, cria elementos para mudar, mas fica mais fácil. Bom, deixa eu dizer o que eu penso. Eu acho que você está excessivamente otimista.
Não acho, eu acho que pelo contrário. Eu acho que a nossa sociedade, ela é uma coisa que tem a ver com isso. Porque não, eu acho que a exigência é maior, não é tratamento igualitário, mas o tratamento diferencial. Ó, não, eu sou o cara lá do morro. Eu outro dia lá estava, acho que era, não era o Marcos, não era o Marcos. Enfim, até foi numa das palestras do Caju. O cara do morro, ele fala assim, eu não quero ser tratado como um cara de Ipanema, mas eu sou um cara, eu não trafico, por que a polícia me trata desse jeito? Não é questão de, não é questão de, vamos dizer assim, eu fico ofendido porque o tratamento é diferenciado. Eu quero ter o meu tratamento diferenciado, que pode não ser o mesmo que o seu. Que tem a ver, que leva em consideração meu valor moral, eu como um ser valorado, né? Digamos assim. Eu estou elaborando um pouco coisas que eu já vinha pensar, mas estou elaborando de uma maneira meio nova, pelo menos para mim. Mas isso é o desdobramento final da teoria de reconhecimento do Honneth, né? Por Não, exemplo, essa não, necessidade da diferenciação, não não, é? Tipo, não, porque nós estamos falando de dois contextos absolutamente diferentes. Uma é o contexto do individualismo, digamos assim, no qual você tem... Então, por exemplo, uma vez eu falei para o francês, eu dou um exemplo, e eu estava, em todas as aulas que eu dei, os meus alunos de direito tinham uma enorme dificuldade, falando de mestrado e doutorado, onde os alunos eram já profissionais, alguns deles muito bem-sucedidos. Eles tinham uma enorme dificuldade de entender a ideia de que, em outras sociedades, as pessoas se consideravam substantivamente iguais. Ou seja, você substancializa o valor. Somos substantivamente iguais. A nossa desigualdade é um resultado de uma perversão social. No fundo, eram franceses, eu estou me referindo a franceses, que tem lá Rousseau no fundo, né, no fundo dessa discussão. A civilização é o que distorce a igualdade. Todos somos iguais. Aí, eles tinham uma enorme dificuldade. Mas como assim todos nós somos iguais? Todo mundo é diferente. A Beatriz é loira, a Helena tem cabelos pretos, o Arthur usa barba e o Rodrigo um bigode muito mal cuidado ali. E o Luiz simplesmente não faz a barba quando ele deveria. Olha, todo mundo é diferente. Então, como é que todo mundo pode ser igual? Repara, é uma substância, e o Rodrigo usa fone de ouvido branco. Cara, fone de ouvido branco, bicho. Como assim todo mundo é igual? Todo mundo é diferente. Percebe? Você naturaliza a diferença enquanto desigualdade. Então, não dá para tratar todo mundo igual. Cara, era... Daí, por exemplo, apesar do Habermas ser muito mais difícil de ler e compreender, eles tinham uma empatia muito maior com o Habermas, por causa dos elementos processuais que estavam presentes, que com o Rawls, por exemplo, que no fundo tem o valor da igualdade como elemento central. O Habermas também tem, mas está tão enrolado no processo que essa parte fica um pouco para, pelo menos para os intérpretes brasileiros. Sim. Então, meu ponto, são contextos muito diferentes, no qual a mesma ideia tem sentidos muito diferentes. Fez sentido? Bom, enfim, não precisa, de novo, não precisa concordar comigo. Okay. Beatriz, seus comentários, Beatriz. Eu estou vendo que hoje você está Você está hoje conciliador, eu estou vendo. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, não. Não sei, eu quero ouvir os outros comentários antes de ter alguma opinião. Tá bom. Caio, sua reação.
É um debate difícil, né? Assim, eu gosto muito desse texto do Roberto Cardoso. Eu gosto muito, assim. Eu acho que é inclusive parte das coisas que a gente vinha elencando, né? Não pode ser só para um lado do que estava lendo do Dumont, não pode ser só para o outro lado do que estava lendo. Cara, que para a sociedade brasileira é muito essa conjunção das coisas. Então, acho que o Luiz Roberto Cardoso ele faz um trabalho bom, né? A proposta dele é boa de como chegar nisso, assim. E só que aí pega as nuances, né? Assim, tipo, vamos pensar, ele traz os exemplos que são, ele começa com os exemplos que são mais fáceis, né, de digerir para isso, assim, que é a prisão especial, que é um cara que rouba uma cerveja de R$ 1 e passa 57 dias preso por causa de uma cerveja de R$ 1. Mas quando a gente entra em outras nuances, como essa da lei de cotas, por exemplo, das políticas de inclusão social, como é que é o nome? As afirmativas. Isso, das políticas afirmativas, vai para um outro aspecto, né? Assim, que tá dentro disso, que eu acho que está dentro disso, mas tem outras nuances, que diz respeito à construção histórica mesmo, né? Igual as outras também, mas essa diz respeito a uma construção histórica do nosso país que é negada, igual está trazendo aqui, né? Uma construção histórica de um racismo que é negado no nosso país, uma construção histórica de um sexismo que é negado no nosso país, e que se reflete nas nossas representações políticas, no final das contas, que é um pouco do que a gente estava falando lá do tema daquela foto do Lula, né? Com representações só brancas e homens também, assim, enfim, que é uma expressão máxima disso, no final das contas. Mas eu acho que, assim, que isso é parte, sim, dessa diferença que se dá, né, de status entre as pessoas, né? Eu já falei, acho que foi nessa matéria, inclusive, antes, que eu acho que Bourdieu ajuda a gente a entender essas coisas, quando fala de capital cultural, de capital social, quando traz esses elementos assim. E eu acho que tem um pouco disso, porque na visão da elite brasileira, no final das contas, que é quem dita, que foi quem construiu a Constituição, que quem dita as leis e tudo, essas nuances, elas precisam existir em prol deles. E aí a batalha que se dá a partir diante de 1988, né? Mas com a redemocratização, com a Constituição e tudo, a batalha que os movimentos negros se dão, que os movimentos de mulheres se dão, é para incorporar num sistema que não é um sistema para o povo, por mais que seja democracia, né, e tudo, mas que é para incorporar nesse sistema que ele não é para ser igualitário, que ele não é pensado para ser igualitário, políticas que vão tentar trazer algum grau de inserção para essas pessoas, né? Então, acho que no final das De contas tem isso, mas tem outros mitigação dos escândalos, né? Porque são escândalos. Vocês repararam que esse exemplo de R$ 1, o cara ficou preso com uma cerveja de R$ 1, é muito parecido com o mensalão? Por quê? É a mesma técnica jurídica. Você pega o sujeito, coloca ele na prisão, não dá liberdade provisória, afirmando que ele é um perigo social. Só tem 3 elementos. Tá aí o Caio que não, o Rodrigo que não vai me deixar mentir. Vamos ver se eu consigo falar direito. São 3 elementos que permitem uma pessoa presa. Risco de fuga, problemas para a instrução penal, ou seja, o sujeito fora vai influenciar as testemunhas, vai botar prova, tá? E ameaça à ordem pública. Dos três, o mais utilizado, tem uma discussão maravilhosa sobre isso, mas eu não vou entrar nisso, não. Uma das questões, né? Esses sujeitos todos, eles foram presos baseado em dois coisas. Baseado nesses 3, né? Fuga, mas aí o cara vai lá e dava o passaporte. Aí ia para a instrução penal. Aí o cara falava, não, mas eu fico em coisa familiar, residencial. Aí ia para problemas da ordem pública. A justificativa ia mudando conforme o argumento do advogado, de forma a manter as pessoas na prisão. Então, é uma estratégia de poder. O escândalo não foi se fizesse isso, porque isso se faz sempre, tá aí o exemplo do Luiz Roberto. O problema foi aplicar uma estratégia que se aplicava às classes populares na elite política e econômica. Esse foi o escândalo. Então, de novo, voltando ao nosso problema. O problema não é deixar o pedreiro
José da Silva preso. O problema é deixar o Marcelo Odebrecht preso. Aí, Rodrigo, sua reação, Rodrigo. É muito interessante. Inclusive, esse é uma área que eu gosto muito de estudar. Mas, enfim, é interessante pensar também a questão da busca da polícia, né? Por exemplo, é super comum você ver a polícia chegar em qualquer lugar mais comum, lugar pobre, na verdade, né? E você ter toda uma ação violenta e, assim, de agressão, de desaparecimento, de morte. E aí, por exemplo, é muito interessante pensar que foi no caso lá da Brasil Telecom, que um dos caras que saiu preso, né? Que foi aí que começou a se discutir de fato a questão de algemar as pessoas, né? Porque o próprio fato de algemar causava duplo constrangimento, né? Causava uma agressão física, porque você de fato apertava os pulsos, e todo um constrangimento social, né? E aí, por exemplo, é muito interessante pensar essa lógica, né? Tipo, é uma coisa que sempre aconteceu e, inclusive, em alguns casos, ser só algemado e Posso fazer um colocar parênteses? uma de boas. Posso fazer um parênteses? Nos Estados Unidos, todo mundo é algemado, ponto. Aqui nessa história, constrangimento social. Olha aí a ideia de honra, a ideia de tratamento diferenciado, tratamento diferenciado. Não é isso? Novamente, você vai botar algema no Lula? Foi presidente, como é que você faz isso? No final das É contas, se a legal que pessoa isso... quiser ser presa, não precisa algemar ninguém, né? Assim, mas Eu acho que tinha que algemar todo mundo. Tinha que ser um procedimento, se a pessoa aceitar ser levada, para que você algema? Acho que porque é a uma pessoa pode coerção estar que não precisa, mentindo, não. porque a pessoa pode reagir, porque o... Mas tu Entendeu? revista ela toda, ela não tá armada, tu dá um choque nela, né? Não é assim que o pessoal faz lá, não anda com arminha de choque. Não. Aí põe todo mundo dentro de um camburão. Camburão é a coisa mais... Que lá eles algemam, mas põe no banco de trás do carro. O sujeito vai sentado num banco confortável, né? Aqui não. Aqui põe um camburão. Vocês já viram como é que é o camburão? Cara, é uma sardinha, né, bicho? Ele põe lá, um monte de gente assim, vai batendo naquele lugar, não tem. Eu acho que se você bobear a lei, se você botasse um cachorro dentro no camburão, a lei proibiria. Você estaria tratando um cachorro com... É bizarro, porque é reconhecido como uma das principais formas de tortura da polícia no Brasil. Botar no camburão, né? Porque aí você vai acelerar. Você gira. Exatamente. Tipo, já tiveram casos de morte. Quando a polícia descia, parava, né, de fazer o transporte, a pessoa estava morta lá dentro, com traumatismo craniano, várias fraturas. E, enfim. Mas, enfim, eu gosto de pensar... Aí eu fiquei A pensando... culpa não é nossa. A culpa não é nossa, porque a gente só estava transportando o rapaz. Não tinha. O que eu tenho a ver com isso? Eu não estava nem perto do lado. Eu fiz alguma coisa? Não fiz nada. Mas aí, só para fazer minha consideração, professor, eu gosto de pensar o seguinte: quando você coloca, por exemplo, que, na verdade, que inclusive está no texto também, né, que o professor Cardoso coloca que existe dentro dessa perspectiva do Rui Barbosa de igualdade através da desigualdade, quase uma noção, assim, naturalizante não sei, não lembro qual termo que ele lá, mas assim, colocar a desigualdade como uma questão natural. Aí, por exemplo, eu concordo, a desigualdade para mim é uma questão natural. As pessoas, as relações são desiguais. Mas aí um ponto é, por exemplo, quando a gente vai colocar isso em perspectiva, aí a gente pode descontextualizar o Rui Barbosa. Eu vou pegar, por exemplo, aí a questão que as pré-estruturas simbólicas, né, que o professor Cardoso coloca, levando em consideração, por exemplo, isso pode ser tratado como estigmatizante, por exemplo, né? Se eu vou colocar uma pessoa por uma questão social, né, em desvantagem, quase que natural, e aí tudo bem, a pobreza não é uma coisa natural, é social, mas aí, por exemplo, a gente coloca essa questão de estruturas, né, e simbolismo e etc. Eu não vou levar, por exemplo, falar que porque o brasileiro acha que não existe racismo, que eu vou levar em consideração que não existe racismo no Brasil. Então, por exemplo, eu vou sim tratar desigualmente até um momento que eu acho que seja ok, as pessoas comecem a naturalizar essa lógica. Não, mas pois mas aí você está falando de uma outra coisa. Que você está defendendo política de cotas, não é isso? Sim.
O que a política de cotas, ela tem tem várias justificativas. E tem uma justificativa, de onde vem isso, que é nos Estados Unidos, perfeitamente liberal. Você tem uma desigualdade histórica, que essa desigualdade histórica é causada por preconceito, e no caso, a escravidão, e mais ainda, teve um trabalho de Merton, na década de 70, eu acho, que eles fizeram, 60, eles fizeram uma pergunta sobre fizeram uma comparação entre o movimento hippie e o movimento negro. E a discriminação, eles falaram assim, olha, discriminação, o movimento hippie não tem problema nenhum, ele não vai causar nenhum tipo de transtorno social, como fato aconteceu, foi absorvido, os hippies viraram os yuppies nos anos 80 e tal, tudo bem. Mas o movimento negro, a discriminação social baseada na cor, no racismo, é um problema, porque é absolutamente disruptivo para a sociedade. Como muita gente está vendo agora, né? A gente vê os coisas. Então, o que você tem? Você tem um valor de igualdade, que é absolutamente central, e você tem o quê? Você tem o reconhecimento de que a desigualdade de raça não é só o resultado da ação dos indivíduos, das pessoas negras. Não, ela é a razão de desigualdades históricas, discriminação, racismo, etc. Então, o que você faz? Você tem uma discriminação positiva para criar uma classe média negra, pessoas ricas e tal, que você equilibra a situação. A partir daí, você acaba com o sistema de cotas, o sistema de discriminação positiva. A discriminação positiva, idealmente, seria temporária. Essa é uma expressão perfeitamente liberal, que pode aceitar o valor da igualdade como um valor básico e essencial. No caso brasileiro, eu já vi uma pessoa se referir ao sistema de cotas, uma pessoa que estava defendendo, como direito adquirido, que é justamente o mecanismo jurídico que usa para manter pensões astronômicas, ou seja, Nossa, nunca ouvi isso, não, mas transforma isso num privilégio. De novo, mas isso... Eu sou favorável por de cotas, evidentemente, mas como é que a gente justifica isso? Não é só, é bom, eu acho que é bom, mas como é que a gente justifica? Como é que a gente justifica para a nossa sociedade? Claro que vai chegar um determinado momento que você vai falar assim, olha, a outra pessoa não quer reconhecer simplesmente porque tem uma posição política diferente, não tem jeito de, não tem como conversar, né? Pode acontecer, pode. A gente não pode partir desse princípio, eu acho. Enfim, estou falando muito. Posso passar a palavra de novo para o Caio, que o Caio queria falar? Depois, se você quiser, Rodrigo, eu deixo você encerra a nossa discussão de hoje, logo depois da Helena. Não, primeiro de tudo sobre o tema do mensalão, né? Hoje eu estava mais cedo assistindo a aula de um outro professor da ciência política, não vou nem falar o nome dele, na real, mas tá gravando, né? Mas fiquei muito incomodado, assim, né? Assim, porque primeiro que a ciência política tem uma visão das coisas que é muito difícil, né? Muito quadrada, assim. Então ele estava falando, não, tem que analisar friamente a situação, tirar o que você pensa da gente, assim, isso não existe, assim, tipo, a sua ciência está fadada ao fracasso, né? Assim, tipo, como é que você vai analisar uma situação pelos fatos políticos, não sei o quê, o cara apresentando os slides meio Dallagnol, assim, falando dos agentes políticos e tudo. Eu já tava meio incomodado, assim, né, e tudo, mas o primeiro ponto é esse, assim, acho que não dá para a gente analisar essas situações sob uma ótica meramente institucional, sob uma ótica meramente, assim, tentando desvincular do que é, né, de fato, todo o arcabouço social que tem em torno disso. E em segundo, que eu acho muito interessante que você colocou, professor, porque essa comparação com o cara ficar preso, né, 57 dias por R$1, assim, né, e os mecanismos jurídicos utilizados, né, para manter as pessoas presas, assim. E o tempo foi passando e todos os indiciados, né, quase todos os indiciados do PT, boa parte do PP também foram absolvidos. Agora, o Roberto Jefferson,
que foi o primeiro denunciante de todos, que foi um dos precedentes de todos para em 2013, depois vinha a delação premiada, está preso até hoje, né? Foi preso de novo, inclusive. Então, qual foi o peso utilizado, né? Qual lado da moeda que se levou em consideração ali durante o mensalão? O que é o Bolsonaro botando todas essas emendas que bota? O que foi a Dilma botando todas as emendas que bota? O que é a política brasileira, no final das contas, com as emendas parlamentares? É o meu texto. Vai tudo se Vou ler. esclarecer. Vai tudo ficar Por isso claro. que eu já cheguei te perguntando hoje. Eu quero ler o seu também, porque... Tá bom. Arthur. Não, mas só para desculpa, é porque eu esqueci também, não, sobre esse lance dos Estados Unidos, assim, né, que você estava colocando aí da cultura hippie, da cultura Da discriminação racial. da discriminação racial, no final, e isso. Mas uma coisa que é muito interessante, né, assim, não ao mesmo momento necessariamente, mas no mesmo período, assim, histórico, né, todos aqueles festivais de hippies, assim, com drogas, regados a gente pelada, tudo acontecia sem muita interferência judicial, sem muita perseguição e tudo, em contraponto no surgimento do jazz, por exemplo, do R&B, por exemplo, todos os músicos negros que estavam nisso eram completamente perseguidos, né, completamente caçados e tudo, até se chegar a um ponto de conseguir de consolidar uma elite negra no país também, que aí vai em contraponto e serve de base de sustentação para tudo que é perpetuado para a base, né, dos negros. Tudo. O que foi o Obama no poder e a mulher dele, no final das contas, uma máxima representação disso, né? E vamos botar quem está falando que não consegue chegar ao poder no poder, como nossos representantes, e parar de atuar sobre aqueles que não têm a condição ainda de sair, né, das posições que estão ocupando mais subalternas. Assim, né? Mas eu já vejo de você. Eu acho que foi um avanço importante. Mas tudo bem, mas não interessa. Não, assim, não quero... Não, Claro que quero o sistema se adapta, mas tem uma diferença. Eu acho também que é um avanço importante. Só que eu acho que é um avanço que acaba perpetuando mais do que resolvendo o problema. Tem uma coisa muito particular da política brasileira, que é a crítica ao sistema. Então, parece que você pode diferenciar esquerda e direita pela crítica ao sistema, né? Você tem a direita, aquela que apoia o sistema, e a esquerda, aquela que vai sempre falar, não, olha aqui tem uma coisa... Estou dizendo que seja só isso, estou caricaturando, evidentemente, mas para fazer uma comparação. Lá, você não tem essa distinção. Uma vez eu ouvi o Obama, tem uma entrevista dele no Netflix com o David Letterman, que vai dizer o seguinte, olha, a nossa coisa podia ser mais perfeita, a nossa sociedade podia ser mais perfeita. Lá, quando o cara vai na rua falar contra o George Floyd, né, a maneira como ele foi tratado, o cara não fala assim, olha, o sistema está errado, tal. Ele fala o seguinte, olha, que justiça é essa? Que devia ser igual para todos, mas não é para nós. Ou seja, no fundo, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você dizer que o sistema está errado, que precisa se mudar. Outra coisa é dizer o seguinte, olha, o sistema tem uma promessa que está correta, que precisa se aplicar a todo mundo. Lá eles não têm o movimento de quebradeira e tal, não foi um movimento para mudar o sistema. Quer dizer, foi para mudar o sistema, mas não no sentido de revolucionar, colocar alguma outra... Bom, você pode dizer, mas você diz o seguinte, olha só, a justiça tem que ser a mesma para todo mundo. Você tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Você não pode, na hora de prender, tratar os negros dessa forma, os brancos de outra. Mas ainda trata, né? Claro, e aí que está toda a dificuldade. Então, essa é a coisa, não é assim, olha, esse sistema, você tem os ricos que são... Não é nada disso. Olha, a lei diz que todo mundo é igual, isso não está acontecendo comigo. Professor. Diga, Camila. É que, nesse sentido, eu vou falar uma coisa rapidinho, é que o Du Bois, no livro dele, As Almas do Povo Negro, que ele escreveu lá no começo do século XX, ele vai falar sobre como
a sociedade americana, ela, tipo, ela não é feita para pessoas negras viverem, assim, né? Ela não é feita para... Ele vai falar sobre para pessoas negras viverem. Ele vai falar sobre a dupla consciência, que é tipo a dualidade que as pessoas negras não elas são, por elas serem negras, elas não conseguem ser full Americans, né? Então, tipo, elas não conseguem acessar a cidadania americana justamente por serem negras. Assim. Integralmente, Então, né? enfim, Em parte, elas não, então, aí ele fala que não, então, ele vai falar que é impossível, assim, tipo, você ser americano e você ser uma pessoa negra, justamente por causa do racismo, assim, você não acessa essa cidadania de forma completa, assim. E esse é o problema, né? Todo mundo deve ter acesso à cidadania, não apenas os brancos, mas os negros também. Você quer falar mais alguma coisa, Camila? Não, era só isso mesmo. Aí, não sei se... não sei, às vezes... não sei. É porque eu acho que os Estados Unidos ele é muito liberal, né? Mas eu acredito que tem partes do movimento negro que eles são, sim, revolucionários, assim. Então, tipo, não só de se conformar com a sociedade e, tipo, serem aceitos na sociedade atual, mas de realmente transformação, assim. Enfim, Ah, o legado dos Panteras Negras está aí para sim, isso. eu acho que você tem razão, é verdade. Mas o discurso político não é esse. Esse é o meu ponto. Não, tem um discurso político muito liberal, né? Porque é isso que ganha força na mídia. Tipo, a mídia estadunidense ela é liberal, o povo lá é liberal, e aí eles dão, tipo, equidade liberal, é isso que eles querem. É tipo, como é que é? É Black Power, Black Money, tipo, empoderamento negro e tal, etc. Só que tem uma parcela, tipo, revolucionária real, assim, do movimento, que não vai ganhar notoriedade justamente por essa mídia liberal, assim, né? E pelos Estados Unidos ser super liberal, enfim, mas... Tá bom, eu só acho que a questão do liberalismo ela é uma grande tradição, como a tradição tem muitas vozes, né? Mas enfim, independentemente disso, bom, tá bom. Enfim, tá. Obrigado pela sua contribuição, Camila. Arthur, ó, a gente ia encerrar mais cedo, vamos encerrar mais tarde. Arthur. Isso, eu penso muito no sentido de fórmulas, assim, né? Como é que a gente pode pensar de uma forma mais categorizada, né? E essa discussão que a gente está levando me leva a pensar que todo o drama, né, os grandes problemas, né, da sociedade, acabou virando meio amplo isso, mas sim, as questões que a gente está trabalhando, elas parecem se dar nessa tensão, né, nessa descontinuidade entre o ideal de um valor do indivíduo para um valor real da pessoa, né? Então, isso tanto no contexto da Mata, como no contexto desse cara aí, desse Luiz, né, no sistema jurídico, né? Luiz Roberto, ele é professor do departamento. Exatamente. Esse Luiz Roberto aí. Então, tipo assim, nessa tensão, né? Se você fosse criar, por exemplo, de uma forma até uma equação, né? O valor da pessoa, o valor do indivíduo, menos o valor da pessoa, vai dar um resto, vai dar um vazio ali, uma discrepância que vai implicar na discriminação, né? Que vai implicar no, você é uma pessoa e tem direito, tem uma dignidade própria. Só que você, como juiz, tem uma honra que supera essa individualidade, essa dignidade, né? Então, um não anula o outro, né? Na verdade, eles vivem, eles coexistem, né? E, na verdade, a discriminação, né, parece ser o resultado dessa equação entre o ideal de um valor de indivíduo universal, pretensiosamente, que o próprio discurso estabelece. O discurso fala todos os indivíduos são iguais. Só que na realidade, esse mesmo discurso pode ser acionado para mostrar o valor da pessoa, que é superior ao valor do indivíduo. Então, nesse sentido,
a honra, né, nesse sentido, a honra engloba a dignidade, né? Porque a dignidade está lá, só que você pode acionar a honra, você pode acionar que você é um juiz e você não é um pedreiro, e isso tem uma É, mas diferença. olha, tem dois problemas aí. O primeiro é o problema conceitual. Você tá ligando honra à ideia de privilégios, né? Conceitualmente. Então, não faz sentido falar em honra numa situação igualitária, você tem que falar de dignidade. Então, as duas coisas. No Brasil, tem várias pessoas, elas reivindicam honra, né? Tem discurso, tem aí o trabalho da Carla para falar da política, tem o trabalho enfim, tem vários, tem o trabalho do Luiz, né, que está falando sobre a relação. Eu também tenho alguma coisa para dizer a esse respeito, inclusive em relação com o ideal de cidadania, que, se vocês quiserem, na outra aula eu desenvolvo, vocês me lembrarem. Então, agora, você tem razão. A discriminação é um problema para sociedades igualitárias. Por quê? O tratamento desigual, sem uma justificativa aceitável, ele é considerado discriminação. Por exemplo, você vai tentar entrar no Palácio de Buckingham, vai falar, Caio, você não pode. Você não vai dizer que isso é discriminação. Porque é aceitável que só quem seja convidado pela rainha possa entrar lá no palácio. Mas não é aceitável que uma pessoa não seja bem tratada por sua sexualidade ou por sua cor. Ou eu não vou atendê-lo porque ele é homossexual. Isso não é aceitável. É diferente de sociedades hierárquicas, como o Dumont descreve, no qual o tratamento diferenciado faz parte da própria estrutura da sociedade, de acordo com a sua posição no sistema de castas. Mas o tratamento diferenciado, lá tem uma outra diferença, porque o tratamento diferenciado aqui não está ligado a funções diferentes, necessariamente. Pode estar, mas não está necessariamente. Lá está. O Brahmani precisa do intocável. Uma sociedade não consegue viver sem o intocável. Então, a sociedade de castas, ela diferencia e relaciona. Para a nossa mentalidade, é um horror, né? E agora, enfim, mas tudo bem. Helena, seus comentários. Alguém está precisando colocar ordem na casa? Não sei, colocar ordem na casa é difícil, né? Desordem em casa, está valendo também. Criar mais confusão. Eu sei que eu fiquei pensando em outro texto do Cardoso, que ele fala do caso do indígena que foi queimado aqui em Brasília e de uma empregada doméstica que foi agredida na rua. E ele fala da justificativa das pessoas que fizeram isso, que acharam que era um mendigo, que acharam que era uma prostituta, como se eles estivessem certos, o que eles teriam feito não estaria errado. E essa coisa de não reconhecer, né, as pessoas como humanas, dependendo de onde elas ocupam. Né? Horrível, né? Horrível. Não, você sabe por que eu li parte desse processo, não li tudo, não. Ele foi... a pergunta era o seguinte, se foi um crime culposo ou doloso. Eles morreram, ok. Todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda também, não teve dúvida,
na descrição do que eles fizeram. Eles viram o cara deitado, viram ele tinha alguma coisa em volta dele, um cobertor, entre aspas, alguma coisa para botar na cobertura. Aí eles foram para posto de gasolina e colocaram gasolina dentro de um daqueles sacos plásticos, né? Aí chegaram, acharam que era muita gasolina e derrubaram, sei lá, metade no chão. E o resto botaram no coisa, botaram fogo. Ora, isso caracteriza um crime culposo ou doloso? Você pode dizer que eles não tinham, que eles, ok, eles são meninos irresponsáveis, irreverentes, eles não queriam matar o sujeito. Mas, não estou defendendo, não, estou dizendo que estava no processo. E um dos argumentos que eles usavam para dizer que eles não queriam matar é que eles jogaram parte parte do coisa fora. Mas aí isso representa ou não? Qual é a diferença entre culposo e doloso? A elaboração é enorme, mas assim, é a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Dolo eventual é quando você faz alguma coisa, é assim, se você soubesse qual é o resultado, você não teria feito. Você teria feito do mesmo jeito, é o dolo eventual. Então, é um crime doloso, se é um crime doloso e é contra a vida, resulta em morte, vai para o tribunal do júri. As consequências são absolutamente diferentes. Se é um crime culposo, se você soubesse o resultado final, você não teria feito. Exemplo típico, você está andando a 200 km por hora numa via, você mata alguém num acidente. Óbvio que você não tinha a intenção de matá-lo, mas ele morreu do mesmo jeito. Então, é culposo ou doloso? Se for culposo, você não tinha intenção antes de você. Mas no fundo é o seguinte, é o entre o que está em jogo aqui é o arrependimento, né? Enfim, eu não vou entrar na coisa doutrinária. E aí, o que fez? A juíza do caso entendeu que era culposo, não era doloso. Era culpa consciente. A pena é menor, às vezes não tem nem pena, pode acontecer. Não é decidido pelo tribunal do júri, aí tem vários desdobramentos. O processo fica mais fácil, né? Está aqui o Rodrigo que não me deixa mentir. Mais fácil no sentido de que é uma maior probabilidade de você ter consequências menores para os seus acusados. Consequências não tão graves, né? Bom, aí teve uma discussão enorme lá no coisa, se podia ser, se era doloso, se era não sei o quê, parará. O STF manteve a decisão culposo, culpa consciente, que foi por STJ, que mudou numa tecnicalidade. A pergunta, voltando aqui à questão, e se fosse o contrário? Se fosse um menino de classe média que estivesse dormindo ali e 2 meninos da periferia tivessem posto fogo? Vocês acham que o resultado ia ser o mesmo? Então, assim. E aí eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é o seguinte, que você não consegue entender o direito brasileiro se você olhar apenas uma dimensão do fenômeno. A lei não vai funcionar. Só a jurisprudência não vai funcionar. A justificativa não vai. Você tem que olhar tudo em movimento. Eles formam um sistema, como se fosse uma bricolagem. Estilo lá Lévi-Strauss. Você vai pegando pedaços para conseguir um resultado que, para o seu senso intuitivo de justiça, seja o quê? O que, por sua vez, não está submetido ao controle discursivo. Teve um juiz que falou assim, eu sonhei com Voltaire.
Eu sonhei com Voltaire, aí eu sei, aí eu descobri qual era... qual era... Você conhece essa história, cara, ô Rodrigo? Aí eu descobri qual era a decisão do caso. É um delírio, né? O resultado é o delírio. Rodrigo, você hoje, então, encerra a nossa aula de hoje. Espero que com uma mensagem pascualina, né? Gente, eu vou começar ruim, depois eu melhoro, que é pra gente ir feliz. Pensando nessa questão, por exemplo, do dolo e da culpa, né? Tem a questão do dolo direto e dolo eventual. E aí, tipo, a culpa e a culpa consciente, né? E é muito interessante pensar que, por exemplo, esses desdobramentos, essas criações dessas categorias, simplesmente existiram para flexibilizar a pena de pessoas com dinheiro e poder. É isso. É interessante pensar nela como, de fato, um período, uma coisa ali que talvez tenham crimes que você possa e ter ali, mas isso nunca se aplica a quem é pobre. Não existe a ideia de discutir se é dolo eventual ou dolo direto para quem é pobre. Para quem é pobre, ele ou cometeu assassinato ou ele fez o roubo. Não importa. Mas no final das contas a gente pode mudar isso de alguma forma. Vamos ser positivistas e é isso. Positivo, né? Você quer dizer? Positivistas não, positivos, é verdade. Mas enfim, é isso, gente. Professor, adorei a aula. Assim, eu gosto muito dessa turma. Gente, adoro vocês. A turma que participa bastante, é muito difícil encontrar. E esse é um tema muito bom, professor. Vamos continuar nele. Tá bom. Eu ponho tudo no nosso coisa aqui, no nosso WhatsApp, e a gente... Então, gente, boa Páscoa para todo mundo. Espero que muito chocolate e muita dor de barriga para vocês. São bons. Dor de barriga porque vocês comeram muito chocolate, porque vocês são pessoas... entraram nessa bem-aventurança da... Como é que é mesmo? Da falta de escassez de chocolate, né? Da abundância de chocolate. Essa bem-aventurança na qual a sua mente fica quase não presta atenção no mundo, né? Você fica boiando na satisfação. Tá bom? Tudo bem. Deixa eu desligar aqui